Boa tarde, professora Francisco. Grata honra tê-lo aqui, aí do outro lado para este Pensar Angola e o seu projeto de desenvolvimento. Bem-vindo. Muito obrigado, professor José. Boa tarde. Obrigado. Professor, eu vou pedi-lo que partilhe o vídeo no Facebook. Em princípio, não sei se já consegue ver no Facebook e pode Não partilhar, consigo ver. que é para os seus terem oportunidade de assistir. Como é E que pode faz? atualizar a página Atualiza a página. atualizar a página. Sim, sim. Ok. Então é compartilhar, né? Sim, exatamente. Obrigado, professor. Então, como é que tem passado? Tranquilo. A quarentena, vamos aproveitar e fazer trabalhos aqui em casa, né? Ok. Dando continuação ao projeto do meu livro que estou a escrever sobre economia angolana. E fazer alguns trabalhos da instituição. No caso, quando olha para a Covid, quais são as percepções que tem? Já Bom, na começou a verdade, compreender o contexto ou nem por isso? não. Já são quase 5 meses que já dá para nós entender bem melhor essa pandemia. E, na verdade, é aquilo que nós já viemos discutir, né? Que essa pandemia mostrou, ou seja, mostrou muitas fragilidades, principalmente para nós, economias africanas, economias do terceiro mundo, que as fragilidades que muitos de nós já sabíamos que nós tínhamos, né? Então, praticamente, o Covid mostrou isso. Ou seja, então, para outros países mais avançados, mostrou também alguns problemas que o próprio Estado ou a própria economia tinha uma certa resistência. Por exemplo, se nós pensamos nos países desenvolvidos, que muito, por exemplo, Estados Unidos e a França, que praticamente que relutavam no que diz respeito à saúde pública, né? Isso está mostrando que realmente o Estado precisa investir no que diz respeito à saúde pública e não deixar simplesmente para a iniciativa privada. No nosso caso, por exemplo, dos países subdesenvolvidos, o que está a mostrar praticamente essa pandemia é de que o Estado tinha que ser um Estado forte, né? Financeiramente forte, né? Ao ponto, isso já nos remete ao pensamento keynesiano, que o Estado tem que estar forte para enfrentar as crises, né? Ou seja, como é que as crises, o Estado injeta dinheiro. Então, no caso do país africano, o Estado é totalmente deficitário, né? Não é só dos países africanos. O exemplo do Brasil é a mesma coisa também. Que o Estado é deficitário, né? Então não tem capacidade financeira de injetar o dinheiro e de dizer para o seu povo fique em casa, que é o banco. Né? Temos que falar de uma forma popular mesmo. Isso fica em casa. Eu pago para você ficar em casa. Nós temos dois exemplos fantásticos, que é da Alemanha e da França, que fizeram isso. Né? O Brasil não consegue fazer isso. Angola não consegue fazer isso. Né? Como é que vou fazer? Vou colocar a pessoa a ficar em casa. E o que é que eu vou dar em troca? Então, vamos precisamente no nosso terreno, no caso de Angola. Né? Nós sabemos muito bem que a população vive de economia informal. Vive de economia informal. Então, como é que você vai dizer para a pessoa ficar em casa? O que é que você vai dar em troca? Então, por isso, tanto dois exemplos interessantes, que do Brasil e de Angola. Fala, não, também não podemos obrigar a população a ficar confinada, né? E o Brasil faz o quê? Fecha, abre, fecha, abre. Isso não resolve. Então, praticamente, é uma das várias lições que nós estamos a ter dessa pandemia. Ou seja, sem um Estado forte financeiramente, não consegue, o Estado não consegue enfrentar a crise. Uma coisa interessante que estava a ver é que a França diz que praticamente a sua dívida pública vai alcançar 100% do PIB. Mas o que o governo francês está a dizer? Temos capacidade de recuperação. Você fala isso no nosso caso, é uma loucura, né? Então, a lição mais importante que eu sempre vejo nesse período é simplesmente a capacidade do Estado de dar resposta à crise.
Então, o Covid, de forma geral, está nos mostrar isso. Quais são os países que têm capacidade hoje, um Estado forte, preparado para enfrentar a crise. E, claro, os países mais vulneráveis são os países que sempre foram economicamente mais pobres. No caso aqui, se olharmos sobre este prisma das lições e do aprendizado necessário até para a política econômica, por caso em concreto, parece-nos vantajoso ou vantajosa a crise. Ou seja, se é para os governos aprenderem de uma vez por toda que precisam agregar valor às suas economias, precisam melhorar os indicadores sociais das suas sociedades, então vale a pena a crise, né? Ou é errado ainda assim pensar assim? Não, eu não acredito. Eu não acredito que a crise seja uma coisa vantajosa, porque essa, no caso de Angola especificamente, essa não é a primeira crise que nós estamos a enfrentar. Claro que essa é a mais grave, né? Porque isso tem a ver mais com uma questão muito mais de saúde pública, muito mais de vida ou morte, né? Mas Angola já enfrentou várias crises. Vou dar um exemplo. Uma das crises mais importantes na história econômica do nosso país é a crise da década, no meado da década de 80. Lá para 80, meado de 85 e final de 86. Foi uma das principais crises que a Angola teve após a independência. Que de um lado nós tivemos a queda do preço do petróleo e do outro lado praticamente a explosão da guerra, né? A invasão do exército africano no sul do país, que fez com que o governo, automaticamente tentasse, ou seja, qual seria a reação do governo? Ou seja, dependendo do petróleo, claro, o petróleo que nos dava dólar para nós comprarmos arma, mas o preço do petróleo cai e a guerra se intensifica. Aí foi uma situação que obrigou o Estado angolano a pedir financiamento, quer dizer, desta vez mudar do fonte de financiamento, porque até lá o Estado era ajudado sempre com a União Soviética. E isso, quer dizer, três coisas importantes que eu falo desta crise angolana. Além da guerra, da intensificação da guerra e da crise do petróleo, houve a queda praticamente do bloco socialista. Isso fez com que o Estado angolano virasse para o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial pedir ajuda. Então, essa é uma das primeiras crises que nós tivemos em Angola. E foi nessa época que começou essa discussão de que Angola precisava diversificar praticamente a sua economia, né? Então, não necessariamente o que o Covid veio mostrar, a história econômica angolana já vem mostrando há muito tempo que, vivendo simplesmente das exportações de produtos primários, praticamente commodities como petróleo e diamante e os produtos agrícolas, não era viável a longo prazo para a economia angolana. Então, essa não é a primeira crise que mostra que a economia angolana sempre foi frágil. No entanto, professor, quando... Não, tenha bondade, pode acabar o pensamento, peço desculpas. Houve aqui um delay e eu pensei que o professor já tivesse terminado o pensamento. Não, no caso, problema, eu ia... Sim. Eu ia perguntando ao professor que, no caso, quando eu olho para o passado histórico e econômico de Angola, o primeiro padrão sequencial é a lógica primária exportadora, que é uma tese que o professor tem estado a discutir nos seus estudos e com muito mérito. Nós herdamos isso do colono e decidimos nos especializar nisso. Em nenhum momento nós decidimos olhar para a lógica primária exportadora como uma lógica negativa para a nossa economia nacional. É muito interessante. Não, essa herança que nós herdamos, na verdade, professor Jorge, nós não nos especializamos. Simplesmente nós, qual é o termo mais popular que eu poderia dizer? Nós aproveitamos disso. Com que diz, uma forma fácil de nós adquirir, de nós termos o dinheiro, então vamos sentar em cima e vamos aproveitar. Que na verdade a gente não se especializou, porque se você observar, o petróleo, o setor petrolífero, que eu sempre digo, o petróleo petrolífero está à margem da nossa economia, né? Deu as costas à nossa economia. Ele não tem, a economia angolana não tem, como é que se diz, uma relação direta com o petróleo. Entendeu?
Então, nós não nos especializamos. É um setor que geralmente muitos atores dizem que é um enclave. Que é um enclave. E se você puxar muito bem ao longo da história, que após o processo da independência, com o socialismo, o Estado angolano nacionalizou tudo. A indústria, nacionalizou até a agricultura, obrigando os camponeses a se organizarem em cooperativas, né? Socializou tudo, menos o quê? O enclave petrolífero, que era dos grandes capitalistas, os americanos. E aí vem essa discussão que eu sempre coloco. Será que nós, em Angola, tínhamos um socialismo? Como é que você vai ter um sistema socialista que é bancada por um setor capitalista? Entendeu? Então, nós não nos especializamos, não. Simplesmente nós nos beneficiamos desse modelo. Nos beneficiamos desse modelo e, na época, nós e ficou tão, como é que eu posso dizer? Ficou muito confortável para nós. Ficou muito confortável para nós. E aí que eu sempre digo, a maior parte dos países africanos, dos estados africanos, tiveram essa incapacidade. Ou seja, nós herdamos esse modelo, que é totalmente perverso, que é um modelo que nos colocou totalmente como país subdesenvolvido. Nós tínhamos que ter a coragem e a capacidade de mudar esse modelo. Pelo contrário, nós nos sentimos confortáveis nisso. Pois é, mas que tipo desse conforto que nós sentimos? É um conforto que o Estado cria uma pequena elite, né? Uma pequena elite, enquanto que toda a maior parte da população fica à margem. O conforto só está entre essa elite. Então, o que é? Há uma negociação entre o Estado e essa elite. Uma negociação que se chama praticamente um certo clientelismo nisso. Um certo clientelismo. Ou seja, com a renda da venda de petróleo, o Estado organiza, ou seja, quem vai se beneficiar dessa renda? Bom, quem tem o meu apoio. Se você vê a maior parte dos países africanos, no caso de Angola é a mesma coisa. Ou seja, você, esse aqui é o filho do fulano, faz parte do Estado, você que vai se beneficiar. Ou seja, o Estado angolano, ao longo desse tempo, foi alimentado não pelos impostos, foi alimentado pela renda que vem de fora do setor petrolífero. Então, por isso que o Estado não dá mínimo, não dá mínimo para a população, porque não depende do Estado da população. Se você vê, né, os Estados desenvolvidos, o Estado, por exemplo, vamos dar um exemplo de um discurso do Margaret Thatcher, que eu acho fantástico, que ele sempre diz que o Estado é obrigado a fazer tudo, tanto para a população como a classe empresarial, porque o Estado vive do vosso dinheiro. Nós pagamos impostos, não é isso? Mas aqui não. Aqui o Estado sempre se alimentou do dinheiro das receitas petrolíferas. Então o Estado entendia que não tem que dar satisfação para a população, tinha que dar satisfação para essa elite que o Estado disse. Não, era uma troca. O clientelismo via como o Estado dá dinheiro, faz política em cima simplesmente dessa classe elitizada, e ele garante praticamente, e essa classe garante a estabilidade e a perpetuação desse Estado. Então, é um Estado totalmente clientelista, que vive da renda de fora. Então, ou seja, ao invés de nós mudarmos esse sistema, pelo contrário, criamos um Estado que depende disso e se perpetua em cima disso. Aí eu te digo, mas peraí, na década de 60, tantos países africanos como muitos países asiáticos estavam nos mesmos indicadores sociais de pobreza, mas os outros avançaram, nós ficamos. Precisamente por causa desse modelo. Da incapacidade de nós sairmos desse modelo primário de exportação, né? Pelo contrário, o Estado se sentiu confortável nisso, para se enriquecer de um lado e deixar a margem. Então, o nosso problema está nisso, nessa questão estrutural que nós temos. Essas questões estruturais que nós herdamos do colonialismo, não tem pode ser. Eu ia exatamente tocar no ano de 1960. Quando eu leio os textos do professor Francisco e outros textos que abordam a economia de Angola, eu percebo que efeito colonial, monocultura, primário exportador, tudo que se produzia aqui por via do trabalho forçado ia para a metrópole, não é? Que entre aspas, era um espaço transitário, porque a produção de Angola, na verdade, ia para o Reino Unido, por causa da dívida de Portugal. Este modelo acirrou as tensões sociais e aí, em 1960, Portugal
já na véspera de perder o território angolano, decide desenvolver uma revolução, se quisermos, econômica em Angola. E de 1960 a 71 há um boom econômico, se quisermos, para o território nacional. Veio a independência, adotamos um modelo econômico socialista, centralizado, com todos os males que o professor aqui citou. Vem a crise de 85, há previsões do CEF e não CEF, o governo teve que ceder, veio a paz, mais uma lição. Saímos daí, veio a guerra, 2002, temos uma oportunidade de repensar o país. Então, a olhar para o passado e a ver para as consequências dessa lógica primária exportadora, desse pouco valor para a economia nacional, não deveríamos já ter pensado diferente? Ou as lições não estão a ser muito bem apreendidas com essas metas, com estes marcos históricos? Eu acho que vou na segunda linha do teu pensamento, que as lições não são muito bem apreendidas. Você falou um pouco, por exemplo, no final da década de 60, porque eu gosto muito de puxar sempre nessa base da herança colonial. Ou seja, nós tivemos, de um lado, foi uma economia muito bem montada. Se nós analisarmos a economia colonial, foi muito bem montada. Simplesmente de que a colônia Angola ia produzir para vender para a metrópole, Portugal. A primeira fase do processo colonial era o pacto colonial, chamado pacto colonial. Aquele pacto não tinha nada. Ou seja, Angola produziria produtos agrícolas, produtos do setor extrativista, petróleo, diamantes, etc., para vender para Portugal. E era proibido a industrialização na colônia. Era proibido a industrialização. Claro, se produz industrialização na colônia, Portugal não vai vender. E até porque Portugal teve uma certa resistência no processo de industrialização. Né? O governo salazarista, apoiado pelos latifundiários da Alentejo, não queriam falar da indústria. A indústria era matar os ruralistas da Alentejo que colocavam o Salazar no poder. Então, aí houve essa resistência. Mas só que até o ponto que as mudanças praticamente dentro do sistema colonial e dentro propriamente da metrópole pressionou tanto o governo que aí veio o processo de industrialização. Mas veja bem, a industrialização da colônia Angola não era uma industrialização como nós pensamos hoje, como a industrialização para exportação. Não, a industrialização de Angola era simplesmente para a montagem de uma indústria ligeira, ou seja, para responder à demanda do mercado interno, ou seja, o crescimento da migração portuguesa. Com a guerra, houve muitos militares vindo para cá, então a população portuguesa cresceu. Então, essa industrialização, se você analisar, toda a pauta dela é na indústria ligeira, que era para dar resposta ao mercado interno e não para exportação. Então, a economia continuou sempre primário exportador, mas criou-se um mercado interno que favorecia mais o quê? Favorecia muito mais aos angolanos de origem portuguesa, né? Enquanto que a população autóctona ficou praticamente à margem desse processo. Com o processo, com a independência, né? Que veio aquela parte que nós falamos, poder popular, que é o socialismo, que é o contexto que realmente será que nós temos o socialismo? Com aquela planificação, de não, mas aqui é o plano nacional que determina a regra do jogo. Então, nós temos o plano nacional. Mas não se pode montar um sistema socialista sem a nacionalização das empresas. Foram nacionalizadas as empresas, todas as empresas, com exceção do enclave petrolífero, não é isso? Ou seja, sim. Então, mas aí o que acontece? Nós estamos a herdar uma economia pujante naquela época, mas tendo em vista a educação colonial que nós angolanos tivemos, que você chega até a quarta classe, mas além disso você não vai, preto inferior, praticamente éramos uma raça inferior, né? Então nós tínhamos esse direito de ir ao estudo, ou seja, praticamente não soubemos muito bem que nisso, né? Houve um modelo econômico precisamente para isso, ou seja, até quarta classe o negro já sabia que, olha, se você tocar aqui vai ser preso, se você ir para trabalho forçado vai ser preso, pelo menos. Então, mais além não dá. Então, praticamente, o que acontece? Nós estamos tendo praticamente 80% da população iletrada, né, após a independência. Não tínhamos quadro, não tinha um quadro. Agora, imagina, você herdou uma economia
né? Tudo bem que é primário exportador, mas os setores muito bem organizados, como a indústria ligeira, que responde à demanda interna, pois é, tá. E como é que você vai segurar esse quadro? E você chega, diz que não, vou mudar esse modelo. Vou mudar esse modelo, agora eu quero um modelo socialista onde o Estado controla tudo. Pois é, mas você tem quadro para isso? Ah, não. Pois é, mas aí como é que é? Né? Nós são os exemplos que nós tivemos, né? Não tínhamos quadros. Ah, quebrava uma peça na indústria. Ah, não, ninguém sabe qual é a peça. Vai ter que esperar o soviético vir aqui para ver. Então, você sabe o resultado disso. Falta de concorrência, falta de quadros. E aí, joga em cima a guerra. Juntamente com a má gestão, quebramos a indústria. No lado da agricultura, né? Fizemos uma política de preço que não estava satisfazendo os agricultores. Aumenta com isso em cima a guerra. Quebra praticamente o elo entre o campo e a cidade. Então, os dois grandes setores da economia foram quebrados. Por má gestão, por falta de experiência, por falta de quadro, né? Pela a centralização de tudo, que cria uma burocracia, a falta de concorrência, né? Pela essa indicação partidária, não, você do partido é que vai ser o diretor. Enquanto que o homem que teve uma experiência do tempo colonial não é do partido, você não faz. Você vê uma combinação de vários fatores. Quebramos o setor industrial e quebramos a agricultura. Então, essa é a primeira fase da nossa independência. O que é que acontece? De um grande exportador de alimentos, nós viramos agora importadores de alimentos. Sim. Até chegar, como eu falei para você, nessa crise da década de 80, nós realmente começamos a ver, opa, o socialismo não está a funcionar. Nós precisamos mudar. Mas como é que nós vamos mudar o sistema? Né? Com a crise de 85, a Angola disse, não, aqui não dá. É para nós temos que mudar isso. Por exemplo, porque a União Soviética também já estava em decadência, tivemos que pedir, né? Fomos com o pires na mão para pedir dinheiro para o Fundo Monetário Internacional e para o Banco Mundial. A regra de jogo é clara. A ala capitalista olha para nós, vocês querem o nosso dinheiro? E você, com o sistema capitalista, muda tudo. A 300 graus. A Angola vira o jogo. Não somos mais socialistas, viramos agora economia de mercado. Eu sempre digo que na nossa história recente nós temos, são dois tipos de consenso, né, que mudaram a nossa história, economicamente falando. Que é o consenso do Washington, que fez com que Angola saísse do socialismo e dizer agora só economia de mercado, e o consenso de Beijing, que é o financiamento chinês, que já no pós-guerra que nós estamos a ter. Então, já nesse processo que Angola declara que é economia de mercado, da década de 90 para cá, mas ainda enfrenta a guerra. Aí faz aquele processo de privatização que foi um dos processos mais escandalosos que existiu, né? E a partir daí o Estado começa, não, eu vou sair da economia, vou criar uma elite empresarial. E nós sabemos praticamente quem fizer uma parte dessa elite empresarial. Então, é um longo caminho. A década de 90 praticamente foi uma década que eu diria, sem medo de errar, que foi uma década perdida. Que sim, a guerra intensificou. Praticamente nula para a economia, né, nacional. Foi uma década perdida. Porque aí a intensificação da guerra, praticamente, em função da não aceitação das eleições, então foi uma década perdida. E aí veio o marco principal, que é o 2002. Porque, de um lado para o outro, mesmo com qualquer política, ou seja, voltando um pouco na década de 80, você falou do CEF. CEF foi uma primeira tentativa, praticamente, no que diz respeito a reformas econômicas nesse país. Foi um primeiro pontapé, de muita coragem e tal, que visava praticamente... Na opinião do professor, por que falhou? Olha, CEF falhou, eu diria, por três questões principais. Eu vou dizer, primeiro, o CEF visava atacar o quê? Os desequilíbrios internos, né? E priorizava a incorporação do setor privado na economia. Mas, entretanto, esqueceu-se uma coisa. A Angola estava em guerra. Um dos principais problemas do CEF agora estava em guerra. E isso nos remete a outra falha do CEF. O CEF foi montado para a cidade, o CEF não foi montado para o campo.
Se você analisar o CEF, não tinha nenhum projeto que visava o setor agrícola. Ok. Então, como é que você quer desenvolver? Como é que você quer desenvolver um plano? Né? Que, na verdade, o CEF foi o primeiro pontapé para dizer, olha, o Estado deve sair na economia. Foi um projeto fantástico. Mas, o principal obstáculo ao CEF foi a guerra. Foi a guerra. Por isso que a CEF não traçou nenhuma medida para a agricultura, porque naquela época você vai fazer o quê? Vai sair da cidade para ir para o campo, campo minado, ataca a qualquer momento. Esse foi o primeiro. Depois é interessante isso, nas leituras que eu fiz, nas entrevistas que eu vi, outra coisa é que o CEF começa a ser implementado. Neste mesmo período, o governo começa a implementar a negociação com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Então, Sim. é aí o que acontece? Praticamente essas instituições, como sempre, né, com base na chamada Consenso de Washington, estabelecem suas regras de jogo que Angola devia seguir. É um texto do Menezes que ele coloca, foram 10 pontos que Angola devia seguir. Não importa se Angola tinha um mercado financeiro, não importa se Angola tinha um mercado pujante, muito bem organizado. Ou seja, a receita que dava para Brasil, para a China, para a Argentina, é a mesma receita que dava para Angola. Então, praticamente o governo angolano, que isso é uma coisa que devemos deixar muito bem claro, que CEF foi um projeto muito bem montado pelos economistas angolanos, né, que visava praticamente começar a correção de corrigir os desequilíbrios internos via inflação, déficit público e o endividamento externo e praticamente no que diz respeito à disciplina cambial, mas parece que nós temos um certo complexo ainda de colonizados. O CEF mal começa a surtir seus efeitos. Com a negociação do Washington, o CEF foi abandonado. Então, praticamente, o Estado decidiu seguir. Os próximos planos que foram feitos, acho que o plano o plano de 90, plano de ação do governo de 90, foi implementado sob as orientações do Fundo Monetário Internacional. Então, veja bem, professor Josué, veja bem, se você vê a nossa história econômica, o CEF, que estava tentando sair, claro que o CEF não era um projeto nacional, o CEF era praticamente de tentar corrigir algumas dessas distorções que existiam dentro da nossa economia, principalmente a diminuição do tamanho do Estado. Então, entra o PAG sob orientações do Fundo Monetário Internacional. Aí vem com aquelas aberrações. Como combater a inflação? Vamos imitar o plano Collor, vamos colocar aqui. Aí vem aquelas aberrações. Então, essa é uma das coisas que eu gostaria de colocar, que nós temos em Angola, ou talvez os fazedores da política econômica do nosso país. Ou seja, isso é uma coisa que também temos que voltar, praticamente discutir, quem sabe um dia, nos currículos da universidade, da implementação de um curso de economia de Angola, realmente como deve ser. Eu acho, sem criticar, não estou a criticar, mas quando nós olhamos os currículos dos mestrados em economia, eu já vi aqui alguns programas da instituição já lançaram aqui, o que me deixa admirado é que não tem nenhuma disciplina de economia de Angola. Você vê o quê? Macro 2, macro 3, economia 2, economia 3, econometria, economia de Angola, nada. E as pessoas estão a fazer mestrado em economia. Você senta a conversa com ele, mas o que tu acha da economia de Angola? O angolano economista não sabe. Então, o nosso erro é mais atrás dos currículos das universidades. Porque para evitar esse complexo que nós temos, que achando que o melhor economista que domina a economia de Angola é um estrangeiro. Pelo amor de Deus. Mas também, professor, sobre a economia de Angola, eu sei que o senhor está a escrever, mas a literatura não tem literatura, se quisermos, atualizada. Nós, tirando o Dr. João Noel Gonçalves, que tem um livro já daqui próximo de 2000, todos os outros livros, estamos a falar de
Carlos Di Lollo, temos a tese de Enes Ferreira, de Adelino Torres e etc. Mas livros que abordam a economia de Angola, mais atuais, nós não temos. Ou seja, se pessoas como o professor Francisco, que agora decidiu escrever com toda a dificuldade que eu sei que está a ter, também, ou seja, se nós não tivermos essa bibliografia atualizada, fica um pouco mais difícil de estudar, sem paixão, a nossa realidade econômica, não? Professor Josué, eu vou te falar, uma das razões que me fez mergulhar para escrever esse livro. Na minha licenciatura, o tema da minha monografia é sobre a inflação angolana. Eu fiz um mês aqui em Luanda, no Ministério das Finanças, tentando pegar dados. Não consegui. Não consegui. Então, a minha monografia foi com base a uma bibliografia totalmente... Como é que eu posso dizer? Sei lá, não consegui o que eu queria. Não consegui o que eu queria. No mestrado, já tinha uma série de contatos e tal. Escrevi a minha dissertação do mestrado sobre a economia de Angola. No doutorado não pude, porque meu doutoramento foi muito mais na parte histórica. Então, no doutorado, mas quis escrever sobre Angola. Não consegui. Agora, vejam bem. Se você analisar, hoje eu tenho na minha mesa, eu diria, digamos, 4 ou 5 livros sobre a economia de Angola. Um escrito por um brasileiro, que é o do Menezes. Um escrito por um português, né, que é o Yanis Ferreira. Outro, esqueci o nome desse autor. Enes Ferreira até é angolano, mas já vive em Portugal há muitos anos. Então, os livros que eu tenho, praticamente, um que é escrito por um angolano, que é o Carneiro, que já foi ministro de planeamento, e 3 são estrangeiros. São estrangeiros. Então, para você ver, pois é, mas então há um problema sério na economia angolana aqui que não é estudado pelos angolanos. Por isso que a proposta do meu livro são 40 anos, né? O título é praticamente Economia de Angola, 40 anos de crescimento adiado. Então, eu faço esse estudo corto, faço um recorte periódico de 76 a 2006. Então, precisamente, esses problemas todos que nós passamos, então, é discutido nisso. Ou seja, como é que foi feita a política econômica em busca do crescimento? Ou seja, se nós herdamos esse modelo primário exportador, quais foram os esforços que nós fizemos para mudar esse modelo? E quais foram os fatores que colaboraram, né, para que essa mudança se tornasse um fracasso ou se tornasse uma vitória? Entendeu? Okay. Mas... Sim, pode falar. Pode acabar o pensamento, professor. Não, já acabei. Sim. No caso, um dos fatores que o professor levantou foi exatamente que na transição, se quisermos, no pós-independência, com a lei com as nacionalizações e confiscos, né? Um dos déficits que o país teve é de quadros. Mas nessa altura também, professor, houve uma agenda de massificação de quadros, né? Nós tivemos programas de formação que, e permita-me aqui desvendar isso, o senhor também até beneficiou disso, uma avalanche de jovens, permitam-me o termo grosseiro, foram para Cuba, foram para a Rússia, foram para a Alemanha para aprender. Parece-me que aqui também, do ponto de vista da política de formação de quadros a nível nacional, de intenção, o inferno está cheio, ou seja, mandamos sempre para fora, mas depois não há uma capacidade do Estado angolano de absorver essa massa crítica que é formada lá fora. Não, professor? Ok, não, é um ponto interessante que você tocou. A primeira fase, aliás, foi as melhores políticas que o governo angolano já fez ao longo da sua história. É uma das primeiras políticas logo no processo após a independência. Que, criticamente, olhando na sua realidade, que não tinha quadro, disse, não, eu preciso formar o pessoal. Naquela época, professor Josué, os representantes do Estado batiam na porta, assim, da casa da tua mãe, do teu pai. Você não quer mandar teu filho para estudar em Cuba? Era um projeto nacional.
Essa primeira fase foi ótima, porque era para quê? Para estabilizar, né, como posso dizer, ou seja, fechar essa lacuna que tinha em termos de falta de quadros. Ou seja, a primeira fase foi isso, ou seja, uma massificação de formação de quadro, tanto internamente como externamente. Ou seja, tudo bem. Então, os primeiros quadros saíram logo no meio, logo após a independência, em 77. Foram os primeiros quadros que foram para Cuba, União Soviética, Bulgária, ok. Pois é, vamos colocar 20 anos depois, esses quadros já voltaram, estavam aqui. Ou seja, fecharam, foram colocados nos postos-chave do aparelho do Estado. Ok. Pois é, mas aí, o que eu coloco é, a partir da década de 90, a política tinha que ser mudada. Mas a política não foi mudada. Continuamos sempre a mandar sem nenhum projeto de formação. O que eu defendo é que, na verdade, já na década de 90, a política de formação de quadro tinha que estar atrelada à política do desenvolvimento do país. Ou seja, qual é a nossa projeção no que diz respeito ao desenvolvimento econômico? Onde é que nós queremos crescer? Qual é o setor que nós vamos investir para alavancar a economia? Ah, o setor X. Então, vamos enviar pessoal lá fora para estudar, para se preparar, para voltar e fazer isso. A Índia fez isso. A China fez isso. A Coreia do Sul fez isso. Mas nós o que continuamos a mandar, aí o que acontece? Começa a surgir essa disparidade. A pessoa volta em engenheiro agrônomo, onde vai trabalhar? Ah, não está onde? Ah, vai para Sonambol. Médico volta, ah, não, vou no hospital, não, me paga mal, vou na Sonambol. Mas fica na Sonambol, senta no sofá do gabinete. Então, temos quadros praticamente subaproveitados. Porque não houve uma política de formação de quadro atrelada à política do desenvolvimento. Então, plano de desenvolvimento está de um lado, plano de crescimento está do outro lado, plano de formação está do outro lado. Não tem conversa. Essa interdisciplinaridade que nós começamos a aprender aqui, estamos a lançar na universidade, tem que ser aplicada, inclusive, no saneamento público. Nas políticas públicas é muito importante. Então, é isso. Você vê que a nossa política, a nossa desenvolvimento, esquece praticamente esses detalhes setoriais. Fomos formando, mas hoje, se você analisar, por exemplo, você pergunta praticamente ao Instituto Nacional de Bolsa de Estudo quantas pessoas que foram formadas. Eu cheguei a tentar fazer uma pesquisa em cima disso. Várias instituições angolanas, não só o INAB, mas várias, mandaram estudantes para estudar lá fora. Mas se você hoje vai atrás dessas informações, ninguém vai te dar. Chegaram a me dizer que são dados sigilosos. Eu tenho um afilhado agora que foi para fora por conta de uma instituição jovem, não mais do que 24 anos, terminou a formação em quadro de honra no Canadá e etc. Está lá. Porque mandaram-lhe um documento a dizer que a instituição que lhe mandou para fora não se responsabiliza pelo seu emprego. Ou seja, ele foi, formou-se e até agora está a ser aproveitado pela universidade onde formou-se para praticar estágios e desenvolver outras ações lá no Canadá. Então, essa lógica de como nós olhamos para a formação de quadros também é um embuste para a nossa economia nacional. Mas, e aí começa, na verdade, a minha próxima pergunta, professor Francisco. Grande parte das pessoas que pensam país, por sinal, estudaram lá fora. Podíamos dizer, não, quais são os países? Bonito, vamos lá. Cuba. As pessoas podem falar tudo de Cuba, mas Cuba consta dos países com o melhor índice de desenvolvimento humano, com educação, saúde lá em cima. Alemanha, ok, hoje podíamos dizer que não era a Alemanha capitalista, era a Alemanha comunista, mas pelo sim, pelo não, a Alemanha é a principal economia da Europa. Portugal já foi durante muito tempo a sexta ou a sétima economia forte da Europa. Pode ter os seus problemas, mas já foi a sexta ou a sétima economia da Europa. Ou seja,
quando eu olho para o conjunto de países onde os angolanos estudaram, estes países são referências, não são do top, não são da primeira linha, não são os Estados Unidos, não são, mas são países com referência econômica. Então, por que carga d'água? Esse conhecimento absorvido lá fora não é capaz, né? E porque nós estamos a olhar para lições da nossa história econômica e até que ponto elas podem influenciar no nosso projeto de desenvolvimento. Por que esse conhecimento não é capaz de revolucionar o país que nós temos hoje? Porque nós fizemos parte dos chamados estados frágeis, que num dos meus primeiros artigos coloco isso, quais são as razões que levam ao subdesenvolvimento do continente africano, né? Que existem teorias que dizem que a África não desenvolve porque a África já é amaldiçoada. Eu li o artigo. A partir das escrituras sagradas, né? O afropessimismo. O afropessimismo. Então, tudo que na África não pode dar certo, porque nós já fomos amaldiçoados, né, pelas escrituras sagradas. Existe outra teoria que diz, não, a África não desenvolve porque os africanos negros são seres inferiores. Então, não tem uma mentalidade praticamente projetada para o trabalho, né? Tem uma mentalidade simplesmente projetada para o osso. Então, o africano não consegue desenvolver sem a ajuda do homem branco, né? Que os portugueses diziam praticamente o fardo do homem branco. Fomos escolhidos por Deus para praticamente para civilizar o homem negro. Essa é outra teoria. Tem outra teoria que diz, não, nós não desenvolvemos, essa já é a nossa, né? Que nós justificamos as nossas imagens. Ele dizendo, não, nós não desenvolvemos porque o Ocidente não deixa. Ou seja, nós, claro, tem alguma parte do continente africano que essa teoria ainda tem uma certa verdade, né? Se nós analisamos as ex-colônias francesas, que ainda eles têm a mão, o peso, né? do ex-colonizador, onde que praticamente controla 50% das receitas que vêm das exportações. Pô, tudo bem. Mas no nosso caso, essa teoria não existe. Não é verdadeira. A nossa elite política tenta justificar isso. Não nos desenvolvemos porque Portugal não deixa, porque a França não deixa. Mas a última teoria que mais hoje que está sendo veiculada é a fragilização do próprio Estado. E essa seria a resposta, respondendo já à tua questão. O que é a fragilização do Estado? É precisamente o que nós estamos a dizer. Que o Estado herdou esse modelo, encontrou nesse modelo a forma de se enriquecer, então sentou em cima desse modelo e não lhe interessa mudar. Porque se for analisar dos quadros que nós temos grandes quadros, né? com formação honrosa, com diploma de honra e mérito lá fora, mas quando chega aqui, nós todos tínhamos sonho, professor Josué. Quando a gente termina, não, eu quero fazer isso, você chega aqui, o modelo que você encontra não é o modelo que você sonhou que você tem que fazer. O Estado é totalmente frágil, o Estado não está posto para mudar o modelo. O Estado está lá para perpetuar esse modelo, aproveitar deste modelo. Então, há um choque. Há um choque. Tem um livro, até esqueci, outro autor, que tem 2 portugueses, um brasileiro, e tem um inglês. Né? Você sabe que é praticamente o Tony Hodge. Sim. Tem um livro do Tony Hodge que explica isso. Que você vê da década de 90, logo no início da década de 90, Angola mudou praticamente 10 a 15 ministros. Você sabe disso. Aqui, ministro da Economia, ministro de Planeamento. Por quê? Precisamente esses ministros recém-formados, as políticas que eles queriam colocar no aparelho do Estado chocava os interesses das elites. Então, a questão não é só a formação. Há um choque entre o que é política econômica e o que é interesse da elite. Então, a partir do momento que havia choque entre o ministro e as elites, então a elite pressionava o presidente para tirar o ministro. Como eu falei para vocês, há um processo de clientelismo entre o poder do Estado e essa classe elitizada escolhida. Ou seja, legitima a elite legitima o poder do Estado e o Estado, com isso, dá benefício. Como é que essa elite é beneficiada pelo Estado? Através da política cambial. Eles têm acesso a dólares. Né? Eles têm acesso a dólares.
Você, um cidadão comum, você chega não tem dólar, mas eles têm dólares. Né? E você sabe depois o destino desses dólares. Parte para importação, parte para a rua. Não é isso? Então, essa elite é beneficiada pelo Estado dessa forma, na política cambial. Né? Propriamente na política do empréstimo, são eles que têm acesso ao empréstimo bancário. Né? Sabemos disso. A quebra do Banco Besa mostra isso. Entendeu? Né? São eles que se beneficiam no que diz respeito ao processo de privatização. Né? Então, há um processo de clientelismo. Então, para o Estado não interessa a mudança desse modelo. Para o Estado lhe interessa a perpetuação desse modelo. Então, por isso que ao longo da nossa história, você vê que as pessoas vêm com não, eu sou técnico, quero mudar. Não. O problema não é de mudar. Quando você começa a mudar, você começa a invadir os interesses da elite. Então, a tendência é você não ficar no poder. O Brasil viveu isso com a ditadura, mas depois surgiu se quisermos, uma sociedade civil forte, grandes movimentos sociais pró-democracia que influenciaram mudanças. Quando a gente olha para a história e observa as revoluções inglesas, a inglesa, a francesa e etc., nós também encontramos esses marcos em que o conhecimento revoluciona ou revolucionou. Para nós, quando nós olhamos para a nossa crise, professor Francisco, e o senhor coloca muito bem, nós vemos que os problemas não se corrigem com os livros de macroeconomia, de microeconomia, de inteligência emocional, de gestão e tal. Não, nós temos problemas subjetivos de juízo de valor, mas são os nossos problemas. Quando o senhor olha para esse país com todo o conhecimento que tem à sua volta, quais são os caminhos, quais são as soluções que se oferecem? Então, onde é que começamos a traçar esse projeto de desenvolvimento para esse país? É só para retificar um pouco. Você disse que o Brasil também passou por esse mesmo processo. Eu concordo contigo, mas de uma forma totalmente diferente. Porque eu adoro, né? Por isso que eu adoro muito a história. Né? Eu sempre digo uma coisa interessante, que uma das melhores economistas do Brasil, a Maria Conceição Tavares, de origem portuguesa, eles fizeram uma pergunta: qual é a melhor. Para ser um bom economista, o que é que precisa de história? Ser bom em história e matemática. Se você não souber ser duas coisas, você não é economista. Então, eu como economista, adoro sempre um pouco. A matemática é ferramenta para nós, claro, mas eu gosto de voltar um pouco na história. Eu gosto de fazer essas comparações entre a origem do capitalismo na Europa, a origem do capitalismo na América Latina e a origem do capitalismo na África, especificamente no caso de Angola. É interessante. É aí que a gente começa a ver praticamente a origem dos nossos problemas. Vejam bem, qual é a relação do Estado e o capitalismo na Europa? Eu sou professor de História do Pensamento Econômico, eu discuto isso muito bem. Então, vejam bem, surge o sistema capitalista. Nós sabemos muito bem, o professor José sabe, que o Adam Smith, todos os clássicos não queriam, é por isso que eram chamados de liberais. Não queriam saber do Estado. Sim. Não queriam saber do Estado. Então, surge o capitalista que diz: não, eu não quero saber do Estado, mas eu vou precisar do Estado precisamente para defender e legitimar a minha propriedade privada. Então, o capitalista criou o Estado. Você está entendendo? É muito importante a gente entender isso, o que nós estamos a viver hoje. Então, o processo concorrencial da economia capitalista tende a fluir com facilidade, porque o capitalista diz: não, Estado, eu estou a te escolher, vem para cá, você vai legitimar a minha propriedade privada meus interesses. E meus interesses. Na América Latina, especificamente no caso do Brasil, é uma economia também que começou como uma economia totalmente primária exportadora. O Estado surge, ou seja, a maior parte desses países que foram colonizados, primeiro surge o Estado e depois é que surge o mercado. Então, o Estado surge. Com a crise de 29, o Estado viu que precisava praticamente da industrialização. Então, o Estado pede para a classe privada. Ou seja, há uma negociação entre o Estado e a classe privada. Ou seja, o Estado precisava dos capitalistas. Ou seja, eu preciso de vocês para industrializar o país, para a gente sair desse modelo primário exportador.
E é claro, você vê os efeitos disso. A corrupção Sim. no Brasil é o quê? Que o empresário corrompe o político. Sim. Entendeu? Que o Estado diz, eu dependo deles para alavancar a economia. No caso da África, no caso de Angola, não. Não é o Estado que criou o capital, não é o capitalista que criou o Estado, como na Europa. Não é o Estado que pede para o capitalista vir colaborar na economia. No nosso caso, foi totalmente contrário. O Estado virou capitalista. Então, e aí está o problema. Olha, um grande capitalista, né? Que decidiu faturar até com a venda de tomates e cebolas, né? É aí onde está o nosso problema. O Estado decidiu simplesmente virou capitalista. Aí está o problema. Então, são 3 modelos de implementação do capitalismo. Então, e os problemas estão precisamente aí. E o tipo de corrupção que acontece na Europa é totalmente diferente do tipo de corrupção que acontece na América Latina e é totalmente diferente da corrupção que acontece na África. Porque a relação entre o Estado e o mercado é totalmente diferente. E é por isso que hoje dissemos, pois é, nós angolanos, nós temos uma capacidade, nós não criamos nada. Nós imitamos e transformamos da nossa maneira. Falamos que éramos socialistas, mas sobrevivíamos do dinheiro que vinha do maior setor capitalista do país. Agora, Angola diz que não estamos numa economia de mercado. Um Estado dominando tudo. Está mais para o capitalismo do Estado do que para a economia de mercado. Então, nós pegamos o conceito e transformamos a la mongolê, estás a entender? O Estado virou capitalista. E nisso, o que acontece? Atrasado completamente, não, professor? Não, o capitalismo totalmente de compadrio. Totalmente de compadrio. Há uma, como é que eu posso dizer? Há uma, ou seja, a distinção entre o Estado e a iniciativa privada é uma linha tênue. Você não consegue distinguir. Muito tênue, sim. Se você analisar os grandes empresas deste país, são o quê? Há grandes empresas deste país. Então, o Estado... Olha, professor, permita provocar, aguçar a sua provocação. E olha-se aqui com maior gravidade para a questão da dívida pública, por exemplo. Quer dizer, o Estado tem uma dívida pública com ele mesmo, porque grande parte dos gestores dos bancos são pessoas politicamente expostas, que são elas que participam dos processos de tomada de decisão sobre a dívida pública. Gera-se aqui uma promiscuidade, para não dizer outro nome mais agressivo, e às tantas aquele que beneficia da dívida pública decide se o Estado deve ou não agravar o seu nível de endividamento. Exemplo clássico do que o professor está aqui a fundamentar. Sim, isso é muito preocupante, porque você sabe quais são os efeitos disso, né? Nós temos uma economia totalmente monopolizada, com falta de concorrência, né? Os serviços, seja os produtos, não têm qualidade, porque, claro, não tem concorrência, e o preço é altíssimo, você não tem opção, não é isso? Nós temos, do outro lado, uma concentração de renda, que nos leva a uma desigualdade social e, consequentemente, à pobreza. Porque isso são os efeitos, sem contar que a fuga de capitais. Sim. Né? A fuga de capitais. A todos os níveis. Né? Com certeza. Porque é uma elite pequena. De grandes, que fazem parte da elite estatal também. Da elite estatal. A tendência é o quê? Porque geralmente mostra, ou seja, a partir do momento que os grandes empreendimentos começam a surgir, a população vai se perguntar, onde é que esse homem tirou esse dinheiro? Aí vão chegar até mim, vão descobrir que realmente eu desviei o horário público. Então, para isso, eu prefiro investir lá fora. Mas aí vem aquilo, né? Você dá emprego lá fora, enquanto que a tua população morre de fome. Lembra-se a história do japonês, do japonês e do angolano,
O senhor tem aquela piada que diz: está a ver, tudo isso aqui é de obra pública, e o outro. Há uma piada que conta, muito interessante, que eu acho que deveria partilhar aqui com a audiência, né? O professor lembra-se que há uma piada que o professor. Não sei. Essa piada foi quem conta, é o Carlos Lopes, um dos melhores economistas africanos que eu sou admirador. O Carlos Lopes. Sim, sim, sim. Eu fui assistir uma palestra do Carlos Lopes lá na Casa da Moeda. É o guineense, né? O guineense, eu sou fã dele. Professor da Universidade de Cape Town. Sim, sim. Não, você modesta à parte, a carreira dele é licenciatura e mestrado em economia, sim, né? Adivinha o doutorado dele em quê? Adivinha o doutorado dele em quê? É a história do pensamento econômico. Que inveja. Não falei nada. Percebi a mensagem. Então, o Carlos Lopes começa a fala dele. O cara começa a fala dele, citou a fala dele praticamente em 3 pontos principais. Ou seja, o primeiro ponto era as razões do subdesenvolvimento nos países africanos, segundo, como sair desse subdesenvolvimento, e o terceiro, ele disse que o terceiro seria uma piada. Vou contar uma anedota. Uhum. Aí, no final da sua apresentação, ele disse: pois é, conforme prometido, vou contar uma anedota para vocês, que reflete a nossa realidade econômica africana. Ele disse que tinha um africano e um asiático, né? Falou, não, vamos do um coreano, do Coreia do Sul. Os dois tiveram acesso, foram estudar nas grandes universidades nos Estados Unidos, fizeram amizade, e aí, cada um, quando terminou o curso, cada um voltou nos seus respectivos países. Então, teve uma conferência internacional na Coreia do Sul, e o coreano chamou um amigo dele para ver, não, estava em contato, não, vou participar sim, vou participar. Quando é que chega? Não, eu chego no dia tal. E no dia que ele chega no aeroporto, o colega dele, o amigo, né, mandou, olhou, 2 carros no aeroporto só para receber esse colega angolano. Agora vamos especificar um colega angolano. 2 carros. Muito bem. Subiu num dos carros, chegou até... Não sei se todos estão até... Chegou até... Professor Francisco, consegue-me ver? Consegue-me ouvir? Perfeitamente. Muito bem, perfeitamente. Ok. Tivemos um delay. Agora sim, a imagem sumiu. Agora a imagem desapareceu. Senhor José? Voltou. Agora voltou. Professor, pode continuar. Às vezes tem dessas coisas, como nós estamos... O professor pode continuar. Tenha bondade. Ok. Então, como eu dizia, tinha um evento internacional na Coreia do Sul, então o amigo coreano chamou o seu amigo angolano para ir lá assistir esse evento. Não, você vai ficar na minha casa, não tem problema, fica na minha casa. Então, ele chegando no aeroporto, o angolano encontrou, o amigo mandou 2 carros. 2 carros. Epa. Aí subiu num dos carros, chegou até a casa, o coreano, o amigo dele, recebeu, vem cá. A casa do coreano, 2 chão, primeiro andar, mansão. O homem chegou bem. Essa minha casa, que linda casa. Eu disse, não, você não viu ainda meu escritório. Aí o coreano levou o angolano lá no escritório. Eu, mas que escritório bonito, pá. Nossa, que vista, pá. Aí o coreano disse, estás a ver? Estás a ver aquela estrada lá? Aí mostrou já na janela. Estás a ver aquela estrada lá? Estou a ver a estrada. Aliás, bem feita a estrada. Pois o coreano disse, pois é. 10%. Aí, não, tudo bem. Anos depois, teve a conferência agora em Angola. Aí o angolano, não, agora você tem que vir aqui. Coreano, não, vou sim. Ok. Aí o coreano veio, ele mandou, quando o coreano olhou, 5 carros que o angolano mandou para receber o colega. 5 carros.
5 carros. Tá bom. Imagina a casa do homem. Chegou em casa, 2, 3 andares a casa do angolano. Essa é minha casa. Poxa, a tua casa me chama maçã. Você não viu ainda meu escritório? Vai ver meu escritório. 2 andares no escritório. E outra parte assim, poxa, meu irmão, mas você cresceu bem. Pois é, mas como é que você conseguiu tudo isso? O angolano encostou na janela e disse, estás a ver aquela estrada aí? Daí o coreano, que estrada? Eu não estou com estrada de 100%. E esse acaba por ser um dos nossos principais problemas, né? O 100%. É. Mas isso aqui, professor, nos remete para um pouco valor à pátria, nos remete para um sentido de pertença vazio, ou seja, como é que se motiva os políticos a perceberem que a corrupção, mais do que prejudicar a generalidade, ela prejudica também o próprio político, porque como o professor deu exemplo, ele nem sequer consegue investir lá onde ele vive, ele investe lá fora e nem vive dessa riqueza. Aliás, nos últimos tempos eu tenho estado a dizer que por causa da corrupção nós temos uma educação precária. E como nós temos uma educação precária, grande parte dos endinheirados mandam os seus filhos para estudar lá fora. E eles perdem a oportunidade de conviver com os seus filhos, ou seja, às tantas, né? Nem convive com seu filho por efeito da corrupção. Porque se ele tivesse uma educação de qualidade aqui dentro, o seu filho estudaria aqui e ele conviveria muito mais com seu filho. Resultado, quando o filho quer, vem, não conhece o pai, porque viveu grande parte do momento áureo da sua vida lá fora. Então, como é que se motiva um político a perceber que se nós não construirmos um programa integrado de desenvolvimento por país, corremos o risco de perpetuar a pobreza, de perpetuar essa economia primária exportadora, de perpetuar o desemprego? Na sua opinião, como é que se motiva o político a pensar diferente? Desculpa aqui essa pergunta longa, mas era apenas para contextualizar. Não, professor José. O político está ciente disso. Está ciente disso. Sabe muito bem que os seus atos levam a esses efeitos colaterais. Sabe muito bem. Mas só que a ambição fala mais alto. Como eu falei para você, nós temos um Estado totalmente frágil. Né? Um Estado totalmente frágil que as políticas públicas foram viradas em prol da elite, não em prol da população. Então, você, quando entra nesse meio privilegiado, o que vem na tua cabeça? Epá, a qualquer momento eu vou sair dessa. Então, eu tenho que aproveitar no máximo. Tenho que aproveitar no máximo, roubar a minha parte. O que se perpetua aqui no nosso país? É porque, não, se for nomeado ministro ou secretário do Estado, você é rico. Não é isso? Isso é que moldou a nossa mentalidade. Ele sabe muito bem os efeitos disso. Mas agora, a questão não é como conscientizar a pessoa, é como obrigar essa pessoa a se comportar, a ter noção de que ele está lá porque simplesmente é um gestor. Ele está lá porque foi nomeado para materializar as políticas públicas. É através de fiscalização, através de punição. Né? Eu gosto sempre de dar um exemplo fantástico no que diz respeito a cumprimento das leis. Na década de 80, eu me lembro muito bem quando eu via para meus primos mais velhos, inclusive meus tios, a conduzir. Naquela época, você falar, tio, põe cinto, ele te olha, você é maluco? As pessoas estão a ter rico, como é que você está me obrigando a colocar cinto? Mas o que acontece? Né? Com a legislação rígida de que se você não usar cinto, vai pesar no teu bolso, nós todos fomos obrigados a usar o cinto. E os nossos filhos, quando nasciam, quando nos olhavam, que você entra para levar o filho na creche, você já bota o cinto. Eu me lembro muito bem no Brasil, uma vez, que eu coloquei a minha filha atrás. Quando eu subi para arrancar o carro, eu disse, pai, coloca o cinto. Quem ensinou meu filho ou a minha filha para colocar o cinto? Foi o fato dele ver que a gente está usando o cinto. Mas nós fomos obrigados pelas leis.
Então, a forma de mudar a mentalidade é praticamente colocar leis rígidas, uma boa fiscalização e uma boa punição. Institucionalismo aqui. Nós vamos, a tendência é pregar pela a solidificação das instituições. Ou seja, vamos deixar bem claro, o poder legislativo é para estabelecer leis. O poder executivo é para executar essas leis. E o poder judiciário é para fiscalizar o cumprimento dessas leis. A partir do momento que esses três poderes já têm as suas regras do jogo muito bem e totalmente independente, a coisa começa a mudar. Mas aqui o que é que nós temos? Nós temos o problema que o angolano está ciente de que há impunidade. Então, eu sou ministro, eu vou roubar mesmo. Se o alto mandatário da República está a fazer, então quem sou eu? Então aí vem aquele ditado, praticamente o cabrito comando está amarrado. Então você vê, há uma impunidade. Psicologicamente, se o mais velho está a fazer, então ninguém vai me julgar. Porque quando for julgar, fala, então me julgar, sou peixe pequeno, e outro lá. Então o problema é esse. A sensação da impunidade. A partir do momento que as pessoas souberam, olha, as leis estão a funcionar, né? Não tem impunidade, a fiscalização está muito bem posicionada no que diz respeito às suas obrigações e a punição está a funcionar, não existirá política em cima disso, não existirá político que vai pensar nisso. Não existirá política que vai pensar, porque não, o fato de ser nomeado, você é rico. Para um jovem que abandona muito cedo a sua família para ir buscar conhecimento fora de Angola, vai para Cuba com todo o sacrifício, depois vai para o Brasil. Quando chega para o seu país com vontade de querer fazer crescer, na idade que tem, com toda a experiência que tem, grande parte dela que gravitou em torno do conhecimento, isto é uma decepção, né? É um sonho, ou são sonhos quase que frustrados, não? Não, frustrado não é tão frustrado. Não é tão frustrado. Eu vou te dizer, a frustração seria se eu quando eu chegasse em Angola ainda deparasse de que ainda a guerra estava assolando a nossa realidade. Uma das principais vitórias que nós angolanos ganhamos foi o término dessa guerra que eu sempre coloquei, que foi uma guerra que nos foi imposta e nós angolanos não tivemos a capacidade de sentar entre as três vertentes políticas, de sentar, olha, irmão, vamos sentar, construir uma nação. É claro que a Guerra Fria nos manipulou, como sempre, o Ocidente nos manipulou. De um lado, a ambição dos poderes também nos cegou, né? E quem pagou praticamente com isso foi a população. Né? Então, essa é uma das principais vitórias. Então, não estou tão frustrado assim. Outra coisa que me deixa ainda mais esperançosa, que eu sempre digo, é a nova geração. A nova geração, os meus alunos até sabem, eu sempre digo em sala de aula. Eu disse, olha, a minha geração era uma geração totalmente frustrada e cheia de ódio. Você olhava para o angolano na minha época, você olhava um angolano, a primeira pergunta que você faz para o angolano, você é de onde? Isso é uma realidade que eu vivi. E muitos da minha geração sabem isso. A primeira pergunta que você olha para o angolano, você é de onde? Não, eu sou do Ambo. Você vai do não, eu sou do Zairense. Né? Yeah. Então, você vê que é uma geração cheia de ódio e cheia de medo. Esse é o primeiro caso. O segundo ponto era de que para você não tinha sonhos, porque o serviço militar obrigatório estava na porta. Ou você vai para a tropa, ou você tem que fazer todos os seus projetos e ir como professor. E olha lá, você pode ser professor, mas se um dia um chefe militar não ir com a tua cara, você vai para a tropa. Então, é uma geração totalmente frustrada. No meio disso, a salvação seria ter que estudar fora. Para quem tinha projeto de estudar, sonho de estudar, tinha que estudar fora. Tinha que estudar fora. Agora, hoje, quando eu olho para essa geração, né,
Você vê, eu estou no ISPETEC há 7 anos. Em nenhum momento você vê essa juventude, essa malta jovem, a olhar para o colega e perguntar: você é de onde? Yeah. Não tem esse espírito de discriminação, não tem. Só depois, no final do curso, que eu me lembro, uma aluna disse, só no final do curso, oh, eu não sabia que você era da província tal. Mas na nossa época, tenho que saber de que região é, de que província é, para poder jogar, ou para ver se ele pode conviver comigo. Agora, essa malta jovem, não. É uma geração muito diferente, que não tem nada a ver com a guerra, né? Que não tem nada a ver com outros jovens de outros países, né? Eu sempre digo, olha, eu vivi 20 anos no Brasil, eu dei aula na Universidade Federal durante 11 anos. Mas quando eu olho para os meus alunos brasileiros e olho para os meus alunos angolanos, não tem diferença. São mesmos alunos que estão com iPad, com Samsung, são mesmos alunos que estão com computadores, são os mesmos, estão com calça jeans e tênis Nike. É a mesma geração que absorve todas as informações que existem na internet, né? Então, é a esperança que está nessa juventude, que são eles que hoje estão a mudar esse país. São eles que entram nas redes sociais, né? São eles que, é claro que eles não têm tanto acesso a informações como os mais velhos, mas são eles que atiçam essa discussão. Muitos deles é que estão nos assistindo agora, muitos deles assistem esses debates. Então, eu não estou tão frustrado assim. E aquilo que eu sempre digo, que a felicidade de um ser humano. Eu sou um homem feliz, porque eu adoro o que eu faço. Eu sonhei ser professor, né? Desde que comecei a fazer o ensino médio. Desde que comecei a fazer o ensino médio, eu sonhei ser professor. Então, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto de fazer. E com jovens. Então, é por isso que eu digo que o professor nunca envelhece, porque está sempre no meio da juventude, a renovar sempre o espírito jovem. Então, eu não estou frustrado, porque eu deposito a minha confiança na nova geração. Na nova geração, porque a nossa geração, depois de tudo que nós passamos, hoje conseguimos alguma coisa. Não conseguimos, colocamos o filho numa universidade privada lá fora ou aqui, os nossos filhos estão no colégio, temos medo de perder um pouco desses ganhos, essa nossa geração. Por isso que eu chamo que é uma geração de medrus. Enquanto que nossos filhos são revus, porque eles não têm nada a ver com o pai, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a guerra, com não sei o que. Aí nós falamos, não, filho, pelo amor de Deus, não. Nós somos os medrus, mas os nossos filhos são os revus. Porque disseram, eu ouvi na Inglaterra que a população está assim, eu também quero isso aqui. Entendeu? Então, eu não estou frustrado, porque ainda deposito a confiança nessa malta jovem. No entanto, não estando frustrado, ainda sonha com um país melhor para se viver. Não sonho. Sonho. Eu ainda sonho. Eu ainda sonho. Uma coisa que eu sempre digo é que essa parte não tocamos muito, ou seja, como eu falei, praticamente o ponto crucial da discussão que eu falei para você, toda essa discussão que nós fizemos, ou seja, da herança colonial, do socialismo, entre aspas, depois de independência. Mas tudo isso não podemos esquecer que a guerra foi um fator importante no que diz respeito a políticas econômicas. É claro, isso não podemos esquecer. Não teria uma política econômica que teria sobrevivido pela guerra. A longo prazo para a guerra. Ou seja, mas então o marco de discussão que nós gostamos de fazer, desde 2002 para cá, a guerra acabou. Então, olha só que na década de 80 houve uma combinação de fatores que levaram a economia angolana ao caos, né, que é praticamente a crise do petróleo, a baixa do preço do petróleo, e a guerra. Só que em 2002 há uma combinação de fatores favoráveis. Ou seja, a guerra acabou e o preço do petróleo aumentou. Sim. Não estamos a falar num período de quase 10 anos que Angola perdeu a oportunidade, né, de alcançar o tal almejado crescimento. Em 2002 nós tivemos. Ou seja, nós tínhamos oportunidade de corrigir todos esses problemas estruturais que nós estamos a carregar até hoje. Ou seja, a partir do momento que nós perdemos o setor industrial e o setor agrícola,
A economia ficou totalmente fragilizada. Começamos a depender das importações. E por isso que aí vem essa discussão. Como combater a inflação em Angola? Como combater o desemprego em Angola? Né? É tão interessante. São duas coisas importantes que eu estou a dizer. O combate à inflação e o combate ao desemprego em Angola se resolve na recuperação desses dois setores, que nós perdemos. Eu sempre digo, o que acontece na economia angolana? Nós tentamos resolver problemas estruturais com políticas conjunturais. Não funciona. Não funciona. Nós temos dois setores que nós perdemos no processo, no processo de planificação econômica. E nós precisamos recuperar esses setores. Né? Mas só que agora, hoje, como é que você vai fazer na recuperação disso? O setor industrial, você precisa trazer investimentos estrangeiros aqui. Só que com esse problema de falta de credibilidade que nós temos na nossa economia, devido a processos de corrupção, né, o atual governo tem que fazer muito mais. Ou seja, no início já começaram a dar certinho, e bom, claro que esse ano não podemos contar, né, devido à questão da pandemia. Né, mas, de uma forma ou outra, o novo governo está tentando fazer algumas coisas. Mas eu volto sempre a dizer, o governo angolano deve pautar-se principalmente a atacar os problemas estruturais que nós temos e não continuar sempre a resolver as questões estruturais com políticas conjunturais. Não funciona. Combater a inflação via política monetária. A nossa inflação não é inflação, a nossa inflação não vem da demanda, a nossa inflação é inflação de custo, ou inflação importada. A inflação da angolana se resolve com o estabelecimento do setor produtivo aqui, com o aumento de produtos agrícolas, com o aumento de produtos da indústria transformadora. Ou seja, a melhor política cambial no país, o sucesso da política cambial no país depende do preço do petróleo. Se você analisar os dados que mostram, no período que o preço do petróleo estava em cima, a inflação angolana foi controlada. Por quê? Porque mais tínhamos dólares, então as importações praticamente ficavam um pouco mais barato. A partir do momento que agora nós entramos em crise, que o preço do petróleo cai, as importações ficam mais caras. Então o problema não é a inflação não se resolve com o controle monetário, simplesmente. A inflação se resolve principalmente, ou seja, o que nós importamos vamos produzir aqui. Esse é o primeiro. Uma das causas de inflação é isso. A segunda causa de inflação o déficit público. O Estado é totalmente inchado. E isso, e como eu sempre disse para você, o setor produtivo, tanto aumento na agricultura, mas não estou falando de uma agricultura, estou falando de uma agricultura postada tanto no investimento na agricultura familiar como nos agronegócios. Como no agronegócio, porque agroindústria. Porque a agroindústria combina tanto a agricultura como a indústria. Então, a tendência é absorver muito dessa mão de obra desempregada na zona rural, no primeiro caso. Segundo caso, tende, inclusive, a incentivar os camponeses a aumentar a produção para ele comprar o produto desses camponeses, que um dos problemas dos camponeses acontece, que está sofrendo aqui, não tem como escoar os produtos, não tem como escoar o produto, e depois agregar esse valor para exportar. Então, nós, com a agroindústria, juntamente com a agricultura familiar, conseguimos resolver dois problemas: a substituição das importações e aumento das exportações. Então, é isso. Ou seja, apostar na agricultura, como eu falei, nesses dois setores, a agricultura familiar e a agroindústria, e apostar na indústria. Com isso, você resolve três questões. Vou te dizer, como eu falei, a primeira questão é a inflação, a segunda questão é o desemprego. A terceira questão, sabe qual seria, no meu ponto de vista? Diminuir o tamanho do Estado. A maior parte da mão de obra empregada aqui está no Estado. Está no Estado. Então, como é que você vai diminuir o tamanho do Estado? Simplesmente, a proposta é você abrir um programa de demissão voluntária. Quem está no Estado aceita um programa de demissão voluntária, o Estado vai te indenizar, vai para o setor público, vai para o setor privado. A partir do momento que nós temos um setor privado, o Estado pode fazer essa política
Ou seja, porque não pode fazer agora. Onde é que vamos absorver essa mão de obra que vai sair do Estado? Então, você resolve quase todos os problemas estruturais que nós temos. Uhum. Ou seja, a implantação do setor produtivo, né, e o aumento da agricultura resolve isso. Acredito que o Estado deve se concentrar nisso. E não fazer o professor Francisco acredita que a governação econômica deveria ouvir um pouco mais, deveria ouvir um pouco mais a academia, deveria ouvir um pouco mais a sociedade no geral, porque, e concordo aqui com uma das pessoas que nos está a assistir, que diz que os nossos problemas são tão básicos que se não incluis a sociedade no debate, se não envolves a sociedade na busca de soluções, em princípio, é lutar contra a maré, é uma utopia. Fazemos dos nossos problemas uma utopia. Não acha que o Estado angolano deveria ouvir um pouco mais e alargar a capacidade de participação pública nos processos de tomada de decisão? Ou se quisermos nas escolhas públicas? Com certeza, professor Josué. Tem uma coisa interessante, que isso, o que me preocupa também é que no novo governo, apesar de muitas mudanças que estão sendo realizadas, mas ainda nesse ponto também ainda está se perpetuando, é a relação que existe entre o Estado e as universidades. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque se você analisar nos outros países, que é um país muito mais organizado, muito mais avançado que o nosso, a relação que existe entre o Estado e a universidade é uma relação recíproca. Ou seja, o Estado é parceiro da universidade. Mas como é que é feita essa parceria entre o Estado e a universidade? O Estado faz políticas públicas. Mas só que o Estado não faz políticas públicas inventando na sua própria cabeça. As políticas públicas vêm das demandas sociais e vêm das pesquisas que as universidades fazem, porque a universidade é que vai no meio da sociedade. Ou seja, sim, as demandas sociais ou vêm das camadas da sociedade e outras demandas vêm das próprias pesquisas da universidade. Então, essas demandas chegam até o Estado. Então, o Estado vai sentar, então, o projeto é esse. Então, a partir disso, o Estado vai fazer política para dar resposta a essas demandas. E aí onde entram os funcionários públicos. Os funcionários públicos, o secretário do Estado, os ministros, todo o quadro do setor público, não são pesquisadores, não são investigadores. Eles estão lá para materializar as políticas públicas. Mas quem monta esses projetos todos é a ciência, é a universidade. A universidade dá essa informação para o Estado e depois política pública. Mas o que tenho notado no nosso país é totalmente diferente. O Estado pensa numa demanda social, porque ouviu, de um lado, que uma certa camada da população precisa dessa política, e é o próprio Estado que desenha essa política pública e entrega para os funcionários públicos fazerem. Os funcionários públicos têm limitação, não são pesquisadores. Travam. São muitos desses projetos que a gente vê aqui, muito principalmente na nossa área econômica, são muitos desses projetos. Há plano nacional de desenvolvimento, há plano de combate à inflação. A nossa história econômica mostra isso. Que praticamente os executivos sentaram, montaram um plano. E aí, quando apresentam um plano, parece já um dado adquirido de solução, né? De solução. A publicidade do plano parece que num toque de mágica o país vai progredir, né? Com certeza. Então você vê que não há um diálogo entre as universidades. E o mais engraçado é que parece que as universidades virão inimigo do Estado. O Estado não olha para as universidades. Então, quando ele começa a mostrar esses planos, as universidades, claro, você vê que carece de muita fundamentação teórica, carece de muita metodologia, carece de muita fundamentação histórica. E quando nós começamos a questionar isso para o membro do Estado, não, esses são perseguidores, esses são invejosos. Então, e geralmente o que acontece? Essa política não vinga. Essa política não vai para frente. Se você analisar dos 40 anos para cá, ou seja, os planos praticamente, vamos esquecer do tempo de socialismo, vamos colocar de 87 para cá.
Mais de 20 planos econômicos foram feitos aqui. E por que o país não avançou? Precisamente nisso. Não há um diálogo entre, né, quem investiga e quem faz a política. Não há esse diálogo. Então, é muito mais fácil o Estado olhar para fora, Portugal, Brasil. O que eles foram. Por quê? Porque eles não são pesquisadores, eles são funcionários públicos. Se for para fazer um plano, olha, mas no Brasil fizeram, vamos copiar, vamos fazer aqui. O que falta nesse país é ter a humildade do Estado olhar para as universidades. Vou abrir uma edital, quero um projeto tal. Qual edital que ganha? Eu estudei toda a minha vida, né? Como posso dizer, da licenciatura até o doutoramento, estudei no Brasil. Eu acompanhei todas as políticas econômicas do Brasil. Uma das principais políticas econômicas do Brasil que conseguiu segurar a inflação de 94 até hoje é o Plano Real. Se você analisar a equipe econômica que montou o Plano Real, são o quê? Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Yeah. Né? As outras políticas passadas do Plano Cruzado, né? A Unicamp. Então, você vê, a equipe econômica é composta de professores universitários, cientistas que estudam isso. Mas se você analisar aqui as nossas políticas econômicas, é feita de onde? Não, consultoria jurídica de Portugal. Não, o plano veio do Brasil. E as nossas universidades? Vamos à luta, né, professor? Olha, professor, muito obrigado por este diálogo. Tivemos aqui em quase hora e meia a falar sobre economia de Angola, as lições da nossa história econômica. Eu sei que o senhor é dedicado em estudos de economia de Angola e desejo aqui de coração que o livro saia o mais urgente possível para que eu e todos aqueles que lhe seguem tenham oportunidade de aprender cada vez mais consigo. Obrigado, acima de tudo, por disponibilizar também o seu tempo para este grande momento de universidade aberta e por continuar a ser o professor Francisco Esteves. Né? Muito obrigado, professor Josué. Para mim foi uma honra estar a participar dessa conversa boa numa tarde de sexta-feira, para nós expor as nossas ideias, discutir sobre o nosso país, porque amamos mesmo o nosso país. E por isso que nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos esperança. Tudo bem que o que nós sonhamos, o que nós projetamos, podemos não vivenciar 100%, mas estamos a lutar para isso. Se a gente não viver isso 100%, pelo menos nossos filhos, nossos netos viverão isso. Então, essa é a nossa luta de cada dia. Para isso, foi uma honra conversar contigo. Prazer é todo nosso. Muito obrigado, professor Francisco, e desejo muito boa saúde para o senhor e para a sua família. Vai ter a oportunidade, depois desse diálogo, de ter acesso a comentários, que não foram poucos. Os seus estudantes todos de Angola e do Brasil foram dando força e fazendo comentários, que eu tenho plena certeza que o senhor terá acesso assim que terminarmos a nossa conversa. Foi então uma conversa com o professor Francisco, a nível do projeto de desenvolvimento para Angola, Visão Angola 2050. Mais uma vez, obrigado, professor. Paz e bem, estamos juntos. Obrigado. Obrigado, professor. Bom, e então a conversa com o professor Francisco Esteves, ele que é um mocongo que tem nome de europeu, eu gosto de gozar com ele assim, mas um professor que é uma grande referência para o ISPTEC, onde eu tenho a grata honra de partilhar com ele alguma disciplina onde ele é meu regente, e quem conhece o professor Francisco sabe que ele não foi diferente neste diálogo. Na segunda-feira teremos Drummond Jaime, que é um jornalista conceituado aqui no país, e vamos falar sobre o quarto poder e o desenvolvimento. Pouco no âmbito da liberdade de imprensa, o papel da comunicação social na construção do desenvolvimento do país. Até lá, bom final de semana a todos que nos seguiram. Aqueles que puderem
ir para o YouTube, o canal é Josué Chilundulo, subscrever, e assim terá sempre a notificação das próximas entrevistas, mesmo que não tenha notificação do Facebook. Paz e bem a todos, estamos juntos e até a próxima. Obrigado.